Olá, meus queridos, muito boa tarde. Eu estou aqui hoje para um vídeo, mais uma retrospectiva dos últimos tempos que a gente está vivendo, mas principalmente, precisamente 2020 e 2021, né? E eu estava lembrando aqui do caos que a gente viveu no mundo. Eu lembro que, mais precisamente no dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde era comunicada sobre um surto, né, que havia em Wuhan, né, e lá ele até então parecia ser um problema de pneumonia, o que depois veio a descobrir que não era uma simples pneumonia, mas um vírus, né, que é o Covid, que se espalhou pelo mundo e devastou o mundo. Aqui no Brasil, mais precisamente, a gente teve o primeiro caso no mês de fevereiro de 2020, né? E por incrível que pareça, ainda assim a gente fez o carnaval, quando na Europa, em alguns lugares da Europa, já estava um pouco mais à frente, o vírus já estava começando a matar e causar grandes tragédias pelo mundo, mas mesmo assim nós fizemos o carnaval, que aí então deu aquele boom, né, aqui no Brasil, da pandemia. E a gente sabe o resultado de tudo isso, lockdown, fecha tudo, comércio fecha, enfim, a gente viu o resultado e as mortes que isso causou. E depois disso a gente começa a ver as pessoas pelas ruas orando. Nunca se viu tantas pessoas de joelho nas praças, no meio da rua, orando, e aquilo me chamou muita atenção, né? Eu disse, gente, há um temor do povo a Deus, né? Porque está todo mundo clamando a Deus, né? Então aquilo ali me chamou muito a atenção. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, agora, de repente, eu começo a ler que começou a ser colocado à venda os ingressos para o carnaval deste ano. E, gente, eu fiquei assustado. Confesso a vocês que fiquei assustado, porque em apenas um dia foi vendido um quantitativo 5 vezes maior do que o primeiro dia de venda do carnaval de 2020. Depois de todas essas mortes aqui que a gente teve, depois de toda essa pandemia, depois de toda essa tragédia que aconteceu no mundo, você volta com o carnaval e bate recorde de venda. Em seguida, a Globo coloca à venda o Rock in Rio 2022. E, queridos, bateram o recorde também. Todos os 200 mil ingressos foram vendidos, colocados à venda, foram vendidos em apenas 1 hora e 28 minutos. Isso ao valor de R$ 545 o ingresso do Rock in Rio. E aí eu comecei então a voltar e a pensar, mas gente, e aquele povo que estava de joelhos, chorando, clamando, temendo a Deus? Aí eu descobri, gente, que não era temor, era medo, que é diferente de temor. O medo, ele surge do pecado. O medo, ele surge porque quando eu estou em pecado, eu tenho medo de morrer. Eu tenho uma conta a prestar com Deus. O temor não. O temor você tem a consciência, né, do que você é diante de Deus. O temor você se coloca de joelho e clama a Deus em prol do outro. Mas o temor, ele te faz refletir e continuar com esse amor a Deus e esse respeito a Deus. Mas agora eu vejo toda essa coisa que está acontecendo de festa, de carnaval, de Rock in Rio, tudo liberado, não precisa mais lockdown, não precisa mais ficar em casa. E, gente, atentem para uma coisa, a Europa está começando a repensar em voltar com lockdown. E os nossos carnavais, Rio de Janeiro e São Paulo, eles enchem de europeus, e lá já está começando a voltar. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte, nós vamos viver anos de eleição, será? É só uma suposição minha, eu estou só supondo. Será que é interessante termos uma nova pandemia, um novo surto no Brasil durante esse período de eleição? Sim, porque todo mundo sabe que ainda não foi extirpado esse vírus. Nós sabemos que vacinas foram dadas, mas ainda há vacinas que são experimentais. A verdade disso é que morreu gente que tomou. A Tarcísio Meira foi um que já tinha tomado a vacina e morreu. Por quê? Porque a gente sabe que não há uma vacina ainda que possa dizer essa é 100% eficaz. Então, o vírus, ele está totalmente dominado? Não.
A minha pergunta é, era hora de nós voltarmos com Carnaval? Era hora de nós voltarmos com Rock in Rio? E não adianta você tentar vir dizer para mim, né, com essa minha idade, que eu estou 60 e poucos anos, com toda a minha humildade, minha ignorância aqui, que vai haver um controle. Você não consegue controlar uma massa dessa, gente. Vem gente de todo lugar do mundo para o Carnaval brasileiro. E vai vir o vírus junto. Então a ideia que eu tenho aqui, eu não sei se eu estou enganado, cara, talvez eu esteja sonhando, eu não quero ser aqui o profeta do mal, mas será que nós vamos ter uma nova pandemia? Será que está sendo trabalhada uma nova pandemia para depois criarmos um novo genocida novamente, chamar a responsabilidade ao presidente da República, dizer que ele foi um genocida, porque foi ele que autorizou, será o último carnaval que acrescentou aquela pandemia toda, que deu tudo aquilo? É ele que está autorizando, que está forçando uma barra agora para o Carnaval, para Rock in Rio, para muito mais essas coisas todas? Eu tenho minhas dúvidas. Imagina você na Bahia, superlotação que dá todos os anos. Eu não sou contra, gente, eu sei que as pessoas querem se divertir, elas estão tensas de ficarem trancadas, mas eu acho que eu preferia o mais humano de tensão do ser humano do que um ano de mortes. Isso é muito irresponsável, na minha opinião, gente, na minha opinião. Eu estou dizendo aqui, não estou acusando ninguém, mas eu acho que muita irresponsabilidade. Nós sabemos, a gente sabe que a Covid ela não foi zerada. E tem pessoas que tomaram vacinas, por exemplo, a gente sabe do Tarcísio Meira, porque era um artista, né? Um homem de renome, né? Uma celebridade nacional, mas isso, e aqueles que não tinham esse nome todo, e que morreram também, que nunca foi divulgado e não vai ser divulgado, quantos foram? Quantos foram que tomaram essa vacina e morreram? Eu conheço pessoas aqui na minha cidade que tomaram a vacina e morreram. Conheço pessoas. Por quê? Porque a gente sabe que por mais que haja um esforço, existem vacinas que não têm uma eficácia ainda, que não é 100% eficaz. Então dizer que o coronavírus passou não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade. Eu acho um despropósito você abrir uma festa de carnaval e nós batemos recorde de venda. E outra coisa que me chama a atenção, Rock in Rio, a 545 em 1 hora e 28 minutos foi vendido todos os ingressos, que foram nada mais, nada menos do que, deixa eu ver aqui, 200 mil ingressos, queridos, 200 mil ingressos vendidos, tá? Em 1 hora e 28 minutos ao preço de 545, num país onde está todo mundo reclamando da gasolina alta, do gás caro e tudo mais. Olha a incoerência, gente. Olha a incoerência. Quem é que vai pagar o preço disso aqui? Porque o pobre não paga R$545. O operário não paga R$545 para um Rock in Rio. O operário não paga uma arquibancada a R$500, R$200, R$300 para o carnaval. Até tem uns que pagam, porque eu acho de uma irresponsabilidade enorme. Agora, gente, honestamente, eu não consigo entender que depois de toda essas mortes que aconteceram, o Congresso, aquela CPI mostrando lá 500 e poucas mortes, fazendo tudo aquilo lá, libera carnaval? Libera um carnaval? E agora? O que fazer? Nos tornar vítima novamente de algumas entidades, de alguns grupos poderosos que são detentores de poder e que o dinheiro manda e que faz e acontece, e que, mesmo que os efeitos colaterais sejam vidas perdidas, não importa. Contanto que os patrocinadores consigam colocar suas marcas, vender as suas marcas, que os organizadores consigam vender as suas arquibancadas, consigam colocar na rua aquilo que eles querem. Quantas vidas vão perder? Coloca isso como efeito colateral. Só. Eu acho que é hora de repensarmos. É hora de nós repensar. De nós começar a buscar a Deus de uma maneira diferente. Não por medo, mas por temor. Porque a justiça de Deus, ela não tarda. E não acredite naquele ditado que Deus tarda, mas não falha. Não. Deus não tarda e Deus não falha.
Cuidado com o que vocês estão fazendo. Cuidado, aqueles que apoiam essa medida. Eu não estou contra carnavalescos, não estou contra ninguém, não estou contra Rock in Rio, não estou contra ninguém. Eu estou contra essa atitude que eu acho que é temerosa, porque eu não vejo ainda ninguém que possa nos garantir de que a Covid cessou e de que nós estamos livres dela. Não. Até porque nenhum estudo ainda nos foi garantido de que os países, aliás, tem países, queridos, tem países, e é isso que a gente precisa lembrar. No Brasil nós brigamos muito porque chamamos o presidente de genocida por causa das vacinas. Hoje tem país da Europa que não vacinou a metade do que nós já vacinamos aqui, e inclusive estão voltando, esses países estão voltando. A Holanda, nós temos problema na Alemanha, enfim, vários países estão voltando, e ela está voltando e voltando com força. Né? Por quê? Porque não há ainda uma vacina realmente que possa dizer assim, essa é eficaz 100%. Não há, os estudos comprovam isso. Aí você voltar com o carnaval, que vai aglomerar milhares, centenas de milhares de pessoas em todo o país, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente Bahia. Eu acho que alguma coisa aí está errada. Se nós estamos esperando uma nova pandemia para poder usar isso politicamente, que no Brasil isso não é difícil de acontecer, porque eu creio nisso. Eu creio, por quê? Por causa do histórico do meu país, daquilo que os homens fazem, daquilo que os políticos fazem, da maneira com que eles usam determinadas situações de tragédia no país para promoção política. Então o que eu quero dizer para vocês nessa tarde aqui, se você puder compartilhar esse vídeo, para que as pessoas tomem consciência, cada um cobre o seu vereador, cobre o seu deputado, o seu senador, para que haja bom senso. Haja bom senso. Eu acho que não é hora de nós fazermos isso, porque isso nós corremos um risco. Não tentem me dizer que isso é mentira, mas nós corremos um risco de uma nova pandemia, de um novo surto, porque a pandemia ela ainda não foi zerada, nem no Brasil e nem no mundo. Que Deus abençoe a vida de vocês e até um próximo vídeo.